Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas, Casa do Caminho, na cidade de Biel, na Suíça. Hoje, 26 de dezembro de 2022, daremos continuidade ao estudo aprofundado da doutrina espírita, particularmente ao livro 2, módulo 3, roteiro 3. A rede. Gente, é maravilhosa. Maravilhoso. Este está justamente falando sobre a fraternidade, a olharmos a nós mesmos. E por isso eu vou compartilhar. Eu não sei se vocês estão vendo a tela. Estão vendo? Sim, sim, entrou. Merci. Então, aqui eu vou tirar essa parte para que fique aqui. Antes de tudo, eu gostaria de compartilhar com vocês, quando eu estava preparando esse material, eu abri uma parte de um dos meus cadernos de anotações. Em um desses estudos, eu fiz uma anotação sobre Alcione, do livro Renúncia, onde ela diz: o Evangelho é um roteiro de trabalho que deve ser conhecido, meditado, sentido e vivido. Por que isso? Falamos muito sobre as obras de Kardec, mas o Evangelho é um só. É baseado em quê? Na Boa Nova de Jesus. Então, como ele fala, conhecido, meditado, trazendo para o que nós estamos aprendendo, significa utilizar a razão, a lógica, para estudar o Evangelho, a Boa Nova. Sentido e vivido é interiorizar este Evangelho, porque está focando, está falando sobre o quê? Sobre os sentimentos, mas aqueles sentimentos mais nobres, para que, vivenciado, possamos, como uma raiz, estar bem interiorizado em nosso ser. Eu achei isso profundo, muito profundo, quando tentamos analisar esse programa de Alcione. Bom, se encontra a livro Renúncia, viu? A outra coisa que... Ah, não, vou falar sobre... eu acho que eu achei muito interessante, que eu não sei por que eu estava muito inspirada em relação a essa coisa de programas no estudo do Evangelho. E como nós estamos nos referindo à rede, uma das parábolas da Boa Nova, eu também encontrei um programa de Abigail no livro Paulo e Estevão. Maravilhoso. Ela tem dizendo que o Evangelho em si é como se fosse um programa para nós, onde aprendemos a amar, trabalhar, esperar e perdoar. Olha, amar é o meio mais indicado para adquirir a perfeita compreensão dos desígnios do Cristo, ou seja, Jesus. Ele aconselha o amor aos próprios inimigos. Estávamos falando com a Clarice sobre amor, sobre a fraternidade, e não é fácil. Não é fácil, muitas vezes, dentro do nosso próprio lar. O perdão com o próximo mais próximo. Porque fica tanta coisa envolvida psicologicamente falando, não é? Às vezes, nós pensamos que é de décadas desta mesma existência, mas mistura-se com as existências, as experiências de existências anteriores. E, para nós, digo,
Para mim, amar, eu ainda não sei colocar em prática este amor, porque é um sentimento mais puro que um ser pode sentir. E quando o ser ama, não existe egoísmos, não existe orgulho. Então, para mim, eu não sei se vocês gostariam de comentar, se fosse possível, o amor é para uns seres realmente superiores. Aí ele fala, ela continua sobre o amor. Entretanto, quão difícil é semelhante realização, penoso, testemunhar a dedicação, sem um real entendimento de todos. Como fazer para que a alma alcance tão elevada expressão de esforço com Jesus? Aí ela vem dando o segundo, trabalhar. Olha que lindo, gente. É belo essas dicas dentro do próprio Evangelho. Está caindo aqui, alguém está querendo entrar? Maria Helena. Olha que interessante. Antes de começarmos a estudar o Evangelho, trabalhar é a resposta. Mister realizar a obra de aperfeiçoamento interior. Todavia, embora acalentemos sábias esperanças, via de regra, elas se convertem em dolorosas perplexidades. Que providência adotar contra o desânimo destruidor? Esperar. Esperar é a solução. A alma deve estar pronta para entender o programa divino em qualquer circunstância, extrema de caprichos pessoais, saber aguardar o porvir com as bênçãos de Deus, confiar na sua misericórdia, não desdenhar as oportunidades do serviço redentor. Sim, é indispensável se faz amar, trabalhar e esperar. Entretanto, e os homens? Em toda parte, medra a confusão nos espíritos. As criaturas anestesiadas pelos vapores narcotizantes dos interesses imediatos, horizontais, subalternos, parecem igualmente desinteressadas da verdade e da luz. Como agir no âmbito de forças tão heterogêneas? Como conciliar as grandiosas lições do Evangelho com a indiferença dos homens? Perdoar. Perdoar é a trilha a seguir. Os caminhos evolutivos ficam menos rudes quando acolchoados com as voragens macias do perdão. Completou-se assim a revelação da doce mensageira de Jesus no coração dolorido e convertido do convertido de Damasco. E, em seguida, seu vulto luminoso pareceu diluir-se como se fosse feito de grandiosos fragmentos de aurora. Esse também é a dica de Abigail, no livro Paulo Estevam. Eu particularmente adoro essas dicas. Eu adoro essas dicas e é uma forma de colocarmos em prática e também nos ensina como estudar o Evangelho através da razão e procurar ser sincera ou sincero conosco mesmo, interiorizando o aprendizado, para que isso se irradie. Bom, alguém gostaria de complementar estas reflexões desses seres iluminados? Zélia, se foi difícil, você falou da Abigail, né? É. Se foi difícil para Abigail, imagina para nós, né? Na verdade, E Abigail apareceu para Saulo, que era a noiva é, dele, lembra? era a E noiva ele dele. estava numa gruta porque ele foi assaltado. É, Estava com um companheiro que eu não me recordo quem foi, eu esqueci.
Ai, Então, então, é ela em espírito aí, ela né? é Esse espírita, ela diálogo se dela, ela em materializou. Ou espírito. seja, ele É, se desdobrou. é, Ele estava dormindo e o seu travesseiro era uma pedra. E ele se desdobrou. Apareceu Abigail e Estevão. E para motivá-los. Aí são os é, nossos protetores espirituais. Graças a é, Deus. Temos essa, é. essa doutrina maravilhosa e esperançosa que nos esclarece sobre o mundo espiritual. Pois é, Clarice. Então, aí nesse sentido, ele fala assim, olha, a gente tem que começar com os de casa, né? Que é o maior desafio, Oh né? lá lá. Porque ela fala é silenciar, aprender. Quantas e quantas vezes você assim não, né? Você tem que olhar para um próximo de você e de fato se calar, porque cada um está no estágio, né? E ter a paciência também, quando eu espero o tempo reagir, é a nossa paciência que a gente tem que fazer exercer, né? Oh lá lá. Como Isso nós está viemos, tudo. estávamos conversando sobre essa parte da enfermidade, e nessa época que eu estava enferma, apareceu, pela intuição, três palavrinhas para Zélia refletir: É, escutar mais, falar menos e tentar colocar em prática com coragem o pouco que você já aprendeu. Aí eu falei: é. uau! Ai, eu estou deslizando, viu? Pelo amor de Deus. Eu que o diga, eu tive ontem um teste que foi maravilhoso. Mas É, fiquei firme que beleza. ontem, mas hoje pouco. Ai, você está mais adiantado, então. Clarice, nós somos, lembra das ondulações das nossas, É, depende do nosso estado de espírito, do nosso também tem padrão isso. mental? É, Bom, e é isso. Eu fiz essa introdução porque não é só o ler, é entender, compreender, porque, gente, muitas vezes no nosso dia a dia essas palavras, essas dicas aparecem na nossa mente. E nem nós não sabemos o porquê. São justamente os nossos protetores espirituais que nos relembram o que nós aprendemos no nosso estudo. Então, espero que vocês tenham gostado dessas dicas, tanto de Alcione, em Renúncia, como de Abigail, no Paulo Estevam. Aqui, cada vez mais estamos, sim, focados no estudo das obras de Kardec, mas eu sou flexível no que se refere ao Evangelho e principalmente com esses seres maravilhosos que passaram por nós e nos deixaram essa bela mensagem. Bueno, estamos lá no roteiro 3, a rede, muito interessante, muito interessante. Então vamos começar com a parábola em si, contextualizando. Contextualizando-a. Igualmente, o reino dos céus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixes. Estando cheia, a puxam para a praia e, assentando-se, apanham para os cestos os bons e os ruins. Porém, lançam fora. Lançam fora quem? Os ruins. Observem, analisem, recordem-se de Alcione, conhecimento e meditação. Vamos usar a razão. Entendeu por que trouxe isso? Assim, será na consumação dos séculos. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. E lançá-los-ão na fornalha de fogo. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Mateus, capítulo 13, versículos 47 a 50. Vamos analisar isso. Algumas pessoas já estudaram isso conosco. Então, antes de ler
em si, o conteúdo, vamos relembrar do nosso estudo do Evangelho, do nosso escrito. Lembra? Celeste, Petra, do Novo Testamento, quando estávamos estudando e fazendo um paralelo com as obras de Kardec? Reino dos céus, o que seria o reino dos céus? Vocês se lembram, sim. E aí, Clarice? O, o reino dos céus é o interior de cada um de nós, Muito não é? bem, certo. Alguém mais? Eu Neste... pensei em nossa consciência. Ok. Uhum. Ok. E Nós, aí, na altura, Petra? nós, na altura, até fizemos o paralelismo com muitas suas moradas do meu pai, ou seja, de acordo com o nosso avanço, o nosso estado de espírito, a nossa maturidade espiritual, é onde nós vamos estar. Tem a ver é tudo muito interior, é tudo muito de acordo com a consciência. Se lembra? Sim, Que aí tem duas vertentes. Neste caso, sim, que ele diz que é subjetivo e objetivo. No se for objetivo, também está se referindo à humanidade, os seres da humanidade. Em relação, por quê? O nível evolutivo de cada um, da população da Terra em si. Então, é a humanidade. Então, como está a humanidade no planeta Terra? Bom, aí vem a subjetiva, que foi a mesma coisa que vocês se referiram, que é o estado da alma, é o estado do ser, que é a consciência, é a mesma coisa, que vai depender do ser, é a mesma coisa, realmente. É o estado da alma, o estado do ser, ou a consciência, que é a mesma coisa. Aí, estamos entendidos? Observem, lançada ao mar, o que apanha toda a qualidade de peixe. Olha aí, entenderam? Que tipo de peixes são esses dentro da humanidade? Somos nós. Vai ser feito o quê? A separação de acordo com o que há como a evolução de cada um, ou vamos dizer assim, a maturidade de cada um, as boas e, entre aspas, más ações, que na verdade não são más ações, são escolhas. Vai ser feito o apanhado dessas más escolhas que às vezes fazemos no nosso caminho. Agora vai se lançar fora as más escolhas. Como? Ele tem dizendo, sabe como? Para que aprendamos o que é a necessidade. Quando nos referimos ao ser, viu, gente? Não como espírito, não como o que está encarnado. Nos referimos ao espírito. Para se colocar fora, deixar de lado as más tendências, é necessário o quê? Se somos espíritos, estamos no mundo espiritual, aprendemos, estamos nos aprimorando e temos que pedimos para voltar através de que das reencarnações. Aí sim, gradualmente vamos equilibrando as más tendências. Mas ele fala, assim será na consumação dos séculos. Olha o tempo da humanidade. Virão os anjos e separarão os maus dentre os justos. Os anjos, no que ele está se referindo, eu estou dando todo, para depois irmos analisando etapa por etapa. Seriam os espíritos superiores que estamos o quê? Esses anjos, você fala sempre muito, são espíritos superiores, que nos ajudarão, sim, a nos conduzir ao quê? Ao caminho do bem. Se não me engano, é isso, mas vamos ver. E lançá-los,
neste caso, lembre-se que nós estamos no mundo espiritual, recebemos o auxílio dos espíritos que são superiores a nós, para que as más tendências gradualmente sejam equilibradas e lançá-los-ão na fornalha do fogo, e haverá pranto e ranger de dentes, se referindo ainda à humanidade. Esse pranto e ranger de dentes nada mais são do que os nossos desafios. Se nós escolhemos determinados caminhos, teremos umas consequências e não serão nada agradáveis. Aí sim, por isso, pranto e ranger de dentes. Agora, etapa por etapa, eu fui o globo. Observem, que interessante. Porém, eu fiz aqui, eu tive que buscar na Gênese, mais uma vez, viu, Celeste Spetra? Vocês aí não sei se adquiriram virtualmente. Na Gênese da FEAL, porque neste livro eu não gostei como foi colocado, porque eles estavam se referindo, se eu não me engano, à tradução de Guilherme Domênico. Fazendo um paralelo com a da FEAL, tinha muita coisa a ver que nós estamos aprendendo que não condiz com a Gênese, que sabemos que foram adulterados. Então, vocês sabem que nós utilizamos isso hoje para que vocês tenham uma ideia de quanto é importante saber filtrar o que nós aprendemos. Foi por isso que eu trouxe outros livros que se consideram considerados psicografados, mas há que filtrá-los. Há que filtrá-los, certo? E nada mais, nada menos do que o quê? Conhecer a base da doutrina espírita. E com isso vamos aprendendo. Celeste, lembra quando nós estávamos conversando? Zélia, onde podemos buscar os temas dos estudos? Se nós observarmos, a Gênese, ela vai se referir a um ponto. E quando nós vamos estudando gradualmente cada obra, já fica mais fácil. Assim, eu sei que eu tenho que buscar na Gênese, mas a Gênese fala de quê? A Gênese fala da origem. O Kardec quer explicar o quê? A origem, segundo o que se conhecia anteriormente. Mas vamos lá, eu já estou colocando a carroça lá na frente dos burros, mas tudo bem. Faz parte, viu, gente? Desculpa aí. Você quer falar alguma coisa? Acrescentar? A parábola da rede nos fala do momento de transição que a humanidade terrestre deverá passar. Aliás, que estamos, né, gente? Passando. Observem há quase 3 anos atrás a pandemia que veio para nos chamar a atenção. Foi universal, belíssimo. Schön, como se diz em alemão. Lindo. Que maravilha para poder fazer parte disso. Aí está a vontade divina, onde Deus nos chama. Filhos queridos do meu coração, é chegada a hora. Aí sim, simbolicamente de separar o lado direito do esquerdo, do bom e do mal, das nossas o quê? Das nossas obras. Chamarmos para interiorização da boa nova. É lindo, né? Eu acho lindo. Eu sou meio boba em relação ao evangelho, eu adoro. Bom, alguma coisa? Claro, por enquanto? Bom, agora vai complicar, porque essa indicação, se vocês estão vendo aqui, número 3 do EAD, eu não sei se você conhece o Clarice. Não conheço. Conhece? Não, eu tenho uma apostila da IAD aqui de São José, daqui do Brasil, é o ensino da União da Sociedade Espírita, da USE. Pronto, Ele é belíssimo. o EAD, antes era o ESD. Estudamos o ESD. Depois vem o EAD. O EAD está contido num tomo 1, 2, e tem esse aqui, são 6 livros. Nós estamos finalizando o estudo do EAD, não pelo livro em si, mas no próximo ano, a partir da próxima semana, vamos nos dedicar e focar mais nas obras espíritas, como eu havia sugerido ao grupo, justamente para evitar
certas coisas que encontramos dentro do próprio material. Por isso que é necessidade de se ter uma base para saber filtrar. Neste caso, dando continuidade a que nós havíamos conversado, observem que essa indicação número 4, antes da terceira, é o livro Parábolas Evangélicas, capítulo Parábola da Rede, a Rodolfo Caligares. É excelente esse livro. Muito antigo. Quem conhece o meio sabe quem é e quem foi Rodolfo Caligares e como ele contribuiu para a divulgação da doutrina espírita, estudando o evangelho em si. Significa o fim deste ciclo evolutivo da humanidade terrena com o desaparecimento de todos os seus usos, costumes e instituições contrárias ou contrários à moral e à justiça. Estamos passando por isso. Dentro até do próprio movimento espírita, nacional e internacional, onde quer que seja. Olha aí. Já não tem mais jeito. Já não tem mais como utilizarmos cargos ou qualquer outra coisa para poder aparecermos trazendo restícios do que passamos em encarnações passadas, porque fica marcado. Então, essas instituições, não só religiosas, mas também trazendo para a sociedade em si, aos poucos desaparecem. O que não for, ou aquelas que não contribuírem para o nosso, para o geral, para o progresso, elas desaparecerão. Observem, nós estamos estudando online, gente. Aprendendo a não ficarmos tanto focados, o quê? No local. Porque o reino dos céus estará aonde, gente? Aonde estivermos. Não são as instituições religiosas, mas sim como nós estamos nos comportando na sociedade em geral. Quando ficamos utilizando instituições como restícios de certos dogmas, aí é para se analisar. E como estamos nos comportando, eu estou falando porque a maioria aqui, quer dizer, todos são espíritas, como estamos nos comportando nessas instituições e o que essas instituições estão nos oferecendo. É a base da doutrina mesmo? Ou só continuidade de restícios do que aprendemos e trouxemos e trazemos bem lá no fundo? Porque o espiritismo, sabemos, é novo. Reflexão. Por quê? Aí vamos voltar. Utilizarmos a razão. Bom, alguma coisa a acrescentarem sobre essas instituições, costumes? Observem, usos, costumes e instituições contrárias à moral e à justiça. Alguma coisa, gente? Para pegar. Enquanto vocês falam aí, eu vou pegar o marcador de livros que caiu. E aí? O que vocês acham disso? Muito bem. Nada a declarar, então seguiremos. Esse livro está se referindo, na continuação, estão se referindo aqui, o terceiro item, a referência é da Gênesis, capítulo 17, item 5, que há uma diferença, que eu fui procurar, entre da FEAL e essa aqui foi, eu acho que a tradução, se a FEB é a tradução de Guilherme Domênico, certo? Como eu não gostei, e eu quero ficar com a minha consciência tranquila, eu tô forinha, eu fui buscar eu fui buscar a da FEAL. Vocês estão vendo? Eu tenho que... Não, né? Vocês estão vendo? Sim. Tá vendo? O que vocês estão vendo? A sua tela de texto, deve ser o final do item 1, e embaixo tem o item da interpretação do texto evangélico. Então não é a
a Gênese eletrônica. Então, tem que voltar. Não, não é. Tem indicação do livro do Rodolfo. Eu tenho que voltar, gente. Estou aprendendo, sabe? Faz parte. Eu fico Não é doidinha com essa fácil. mudança de monitor e laptop. Bom, e agora? Agora sim. Graças a Deus. Agora já. Agora, eu vou aqui, eu tenho que voltar para não me equivocar sobre a referência que eu fiz. Estamos aqui no 18, que não é o 18, é o 17, Certo. no item 6, como havíamos falado. Hein? Aqui, menina. Mole. Aqui. Que no 16 é predições do Evangelho. Vamos aqui. Aqui onde ela está. Deixa eu ver, para não abrir. Se não ficar voltando, eu vou ficar. Não é bom. O item Está mostrando o item 6. é o item, mas tem o subtítulo que eu quero ir buscar, para que vocês anotem. Para não sair, sabe? Tá tudo anotadinho aqui. Item 6. Os tempos são chegados. Certo? Que o subtítulo. Lá. Desculpa, gente. Aqui. Sinais dos tempos, a nova geração. Tinha que ser, né? É on. Bom, então vamos analisar esse texto, vamos contextualizar e eu vou pedir a ajuda de alguém, para não ficar forçando muito a minha voz. Já estou sentindo aqui coçando. Quem pode Quer, contribuir, por favor? quer que leia? Por favor, Clarice. A humanidade realizou até o presente incontáveis progressos. Os homens, por sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado em relação às ciências, artes e ao bem-estar material. Ainda lhes resta um imenso progresso a realizar: fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade, para Assegurar. assegurar o bem-estar moral. Eles não poderiam, nem com suas crenças, nem com suas instituições ultrapassadas, vestígios de outra época e boas para aquele momento, até mesmo suficientes para um estado transitório, mas que, tendo dado tudo o que podiam, seriam atualmente um obstáculo. Só um Da instantinho. mesma forma, Só um instantinho. Vamos então. Vamos buscar essa nota, que eu gosto na muito. nota 206, Isso. Vamos lá. Por favor, Clarice. nota de rodapé 206. Allan Kardec fez referência à regeneração da humanidade ou gerar a humanidade futura sobre novas bases, substituindo o egoísmo e o orgulho pela caridade, fraternidade e solidariedade. As instituições do velho mundo não farão mais sentido nesse mundo novo. Nota do editor. Pronto. Da mesma forma que uma criança. Parou aqui para mim. Motivada pelos movimentos de um móvel, perde o interesse quando adulta. Não é mais somente o desenvolvimento da inteligência que é necessário aos homens, é a elevação dos sentimentos e, portanto, é preciso destruir tudo que possa superexcitar em si o egoísmo e o orgulho. Esse é o período no qual entramos a partir de agora e marcará uma das fases principais da humanidade. Esta fase, que está em elaboração nesse momento, é o complemento necessário do estado anterior, como a idade adulta é o complemento da juventude. Podia, pois, ser prevista e anunciada antecipadamente. Por isso podemos dizer que os tempos são chegados.
é isso? E os Ah, tempos... os tempos marcados por Deus são chegados. Bom, agora vamos Olha, que ver. previsão, né? Você vê? Nossa. 1800, esse aqui... Ah, eu não me recordo, não. Acho que foi 1869. Não, 1868, eu acho. Eu Ô, acho. Zélia, como a gente está atrasado, né? Como a Lá, gente ainda lá! está na infância, né? Ainda está na infância da humanidade, em termos de valor moral. Lembra que nós havíamos comentado sobre a fraternidade anteriormente, Clarice, quando você É, entrou? é, Que eu estou é, batendo muito sobre nessa tecla. Porque é. eu vejo entre nós espíritas que temos o conhecimento não, estamos aprendendo, não existe, a- é- a- estudamos, observamos, você vê o que ele está falando sobre a inteligência, mas não há falta, há muito a fraternidade entre nós, E como um sabe o que é pior? todo, sabe, É, ô Clarice? é. E sabe o que é pior também, que eu tenho encontrado assim, conforme a gente vai estudando, né? Você vai descortinando um monte de coisa, né? As casas ainda aqui no Brasil sofrem uma influência tremenda de Rustang. Então, o Oi. ensinamento da doutrina é todo desvirtuado, sabe? E é isso, Mas a coisa, você pelo menos tem, é, tem a noção que já está, tem o Rustan que está todo influenciado. Mas as próprias casas espíritas não modificaram, muitas nem sabem que estão estudando não Rustan. sabem, não E sabe, por continuam exemplo, em dogmas. Não estou me é, referindo de uma forma negativa a dogmas que trazemos de encarnações passadas de outras religiões. é, Isso é muito grave. Isso é muito é, grave. Estamos assim, estamos em instituições. Eu sou muito a favor do contato. Eu amo ter contato com as pessoas, eu necessito do abraço. Mas não ficar como se fosse ir numa missa todo domingo e não estar colocando em prática a caridade, a fraternidade. E ser útil não vai é, adiantar. Não vai adiantar. Por isso que é necessário o estudo. Como ele mesmo diz, em instituições que já passaram, pertence já ao passado, serviu no seu tempo. Agora já não. Eu trouxe coisas comigo que eu aprendi dentro do próprio movimento espírita, porque eu nunca fui católica, certo? Então eu posso dizer que eu aprendi em centros espíritas. Essa coisa nós temos rituais, prece inicial, prece final. Se você não fizer, não vai poder se concentrar com Deus. Assim, oh, lá, 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 né? Fica limitado a um tipo de estudo ou a um tipo de coisa. Restício, sim, de concepções antiquadas. é. E o que ele fala aí no estudo, né? O que vem do desenvolvimento da ciência, o homem atinge pela sua inteligência. Mas quando é o desenvolvimento moral, quer dizer, você aparar suas arestas dos vícios, esse é difícil, porque você tem que se encarar diariamente e se Exato. transformar. E dá trabalho, Clarice. Muito trabalho, dói, Porque é mais dói. fácil pegarmos livrinhos assim como esse, seguir a cartilha, a Bíblia, entre aspas, sem contestar, estar É, contra fulano ou ciclaninho. Ou só vamos trazer nós somos espíritas, chegar numa palestra, ficar escutando durante uma hora, que geralmente é uma hora, e não poder falar, não poder trocar ideias. Então, estamos trazendo restícios de outras religiões dentro do próprio movimento. é, E mudar essa concepção dá trabalho. As pessoas responsáveis dentro do próprio centros,
porque nós não temos tempo, porque trabalha, porque tem filho, que é isso. Não, não, é melhor ficar por aí. Mas são o quê? São desculpas, porque é mais fácil. É mais fácil você chamar, ficar lendo só o Evangelho segundo o Espiritismo e nem estudá-lo. Porque na maioria dos centros espíritas se lê, mas não se estuda, não se interpreta, não se utiliza a razão. É, Trazemos o Evangelho segundo o Evangelho lembra o Evangelho no lar? Mas abre, pronto. Vamos orar. Aí fica naquele negócio, só de orar. Uai, não é só isso, não. é mecânico, né? Já passou, já passou, já passou tudo isso. Estamos em outros tempos. Estamos numa fase de transição. Desculpa, mas eu posso falar daquilo que eu aprendi, daquilo que eu trouxe desde a minha adolescência. E que eu pensava que era certo. Eu pensava. Não cons- Bom, tinha pessoas que estavam supostamente que sabiam mais do que eu. Mas o que é saber mais do que eu? É uma comodidade. Porque cada um de nós que estamos aqui tem uma habilidade desenvolvida mais do que o outro. Celeste tem uma habilidade mais desenvolvida do que Clarice. Que Clarice, por sua vez, mais do que Petra, seu Dilson. É um todo. Cada formiguinha fazendo, levando para o formigueiro da vida, trazendo para a humanidade. O quê? A prática. Porque ficar só estudando não é só bem por aí também, não. O que adianta se não colocamos em prática? Para que, estando em paz com a nossa consciência, o nosso próprio magnetismo, porque somos energia, se irradie. E abrace a quem quer que seja, como havíamos comentado anteriormente. Aí fica mais fácil equilibrar as nossas emoções com o próximo mais próximo dentro do nosso próprio lar. E aí? Vamos ver se podemos trazer alguma coisa, porque só quem está falando sou eu. E eu estou fora. Fazer reinar entre eles a caridade, a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral. Gente, isso é forte. É deixarmos de pensarmos quadradamente, só na instituição família. Começa tudo aí da base, é claro, mas é ver o todo. E aqui, né, ele fez essa comparação excelente com uma criança. Que ainda somos crianças. Estamos adentrando a fase da adolescência. Adentrando, ainda iniciando, em termos de evolução espiritual. O que mais aqui Clarice, o que você achou? Que vocês acham que poderia comentar? Petra, eu acho que você não está trabalhando, não, né? Aí também é feriado? Não sei. É feriado aí, o Não, não, Celeste? hoje não, hoje não. Aí não é feriado, aqui na Suíça é. Hoje é dia normal. Aqui é feriado. Feriado foi na sexta. Feriado quer dizer, tolerância. Não, não, aqui é feriado. Aqui não. Ah, ah, vamos ver o que podemos dizer. Bom, eu acho que isso aqui, às vezes, algumas palavras têm que ser analisado. Podemos dizer que os tempos marcados por Deus são chegados. Por que marcado por Deus? Marcados por Deus. Que Deus? Como assim? Vamos lá, gente. E Eu não conheço, eu não me lembro de nenhuma passagem que ele fala. Também não sei.
Também não sei. Deus age por quem? Através de quem, gente? Pensamento? Sim, são pensamentos, mas existem seres que vêm trazer o quê? Durante tempos Ah, e tempos, e executar a sua vontade. de tempos em tempos ele põe pessoas muito, muito evoluídas para colaborar com a transformação. Exatamente. Então, Mais ou menos isso. exatamente, marcados por Deus são chegados, que são a todos aqueles que vieram preparar o caminho de Jesus e que essa nova geração, nós estamos vendo, crianças de 3 4 anos tocando aí, É e verdade. sempre houve, e cada vez mais abrindo os olhinhos, meu Deus do céu, já nasce abrindo os olhinhos, na minha época era como é, cachorrinho, gatinho, depois de acho 15 dias, sei lá, que abriu os olhinhos. Então, é aí. É a nova geração, são novos tempos. Mas também Deus está esperando por quê? Por nós, para sermos e para executarmos aquilo que colocarmos em prática, que estamos aprendendo. Porque chegados são os tempos, onde nós iremos sim sermos mais fraternos. Aliás, sermos mais úteis, onde quer que estejamos. Não importa como, energeticamente, o pensamento ou em ação. Porque às vezes a caridade, você pode até estar envolvendo a pessoa com muito carinho, com muito amor. Mas é não só ficar, porque eu fico muito chateada. Desculpa aí, viu, gente? Você sabe que eu sou muito, bem rasteirinha. Vamos orar, minha gente, para a Clarice. E fica só nisso. É, Clarice, como você está, minha flor? Você está melhor? estamos orando por você. Você está precisando de alguma coisa, minha linda? Até isso estamos perdendo. Hoje existe o WhatsApp, colocar os emotions, bota frases curtas e não há o envolvimento mais. Isso é caridade. Simples assim. Vê? É isso que eu fico analisando, sabe, gente? Estamos perdendo e nos acomodando. Bom, eu vou voltar. Deixa eu deixar logo na página. No próximo, deixa eu ver qual é o número, é o item 2. Vou Ô retornar. Zélia, pensar que ele falou isso há 150 e tantos anos atrás, né? Pois é, minha flor. E E vem, aplica tanto a hoje também, né? pois é. Sabe, minha linda, eu passamos por uma situação muito difícil no Brasil, quando estávamos no Brasil, meu esposo e eu. Na instituição onde eu frequentava, olha a Maria Helena aí, ela sabe, né, Maria Helena? Tu sabe, né, minha amiga? Ô, tu sabes o que não é. E eu queria, na época, Clarice, sabe o quê? Que alguém me escutasse. Nessa época tão difícil que eu estava passando. Dentro da instituição, porque a minha vida sempre foi nessa parte. Minha vida é me dedicar. Que eu coloquei uma meta em mim. Em mim é cruel. Coloquei uma meta. Aprender na escola, na universidade através da Universidade de Kardec. Sabe? Coloquei uma meta alguns anos atrás, umas décadas atrás, porque havia me afastado do espiritismo, justamente por tudo que eu vi. Mas eu não estava preparada, eu era preparada é relativo, né? Porque às vezes a gente não está preparado para muitas coisas. Mas eu era muito jovem, eu tinha 22 anos. Então eu pensava que era culpa das pessoas culpa do centro. Mas não, vou trazendo depois para o dia a dia, é cada um, ninguém é perfeito.
Nós não podemos exigir o que nós não podemos dar. Não somos seres superiores. Estamos aqui num planeta cuja a violência predomina, né? Então, retornando, eu cheguei a falar com uma das pessoas que nós fomos roubados e colocaram revólver lá no ferro velho onde nós estávamos, e foram várias vezes. E mexeu muito, me abalou emocionalmente. Eu não tive, me abalou muito. Aí, Zélia, nós estamos orando para vocês. Certo. Mas ninguém não ligava. Perguntar assim, gente, Zélia, você está precisando de uma cesta básica? Porque na época estávamos passando uma situação muito difícil. Não fazia isso. Mas isso somos nós, espíritas, que nos acomodamos. Vamos fazer oração. Vamos orar. Caridade também é orar. É mesmo. Mas como nós estamos nos portando em relação a essas pessoas que estamos tendo contato? Será colocar assim, você está precisando de alguma coisa, gente? Clarice, minha linda, você está precisando de alguma coisa? Eu posso te ajudar? Será que você até, se eu puder te ajudar com o pouco que eu tenho financeiramente, por favor, fale comigo. Se eu puder, eu te enviarei. Hoje tem Wise. Eu nem sabia disso, aprendi há uns 2 anos atrás. Então, entendeu, gente? O que estamos falando? Não são críticas, são análises, são reflexões do que nós havíamos comentado anteriormente. Certo? Às vezes nós esquecemos-nos das coisas mais básicas, não é? Às vezes uma Exatamente, Petra. chamada, ligar a outra pessoa, saber se a outra pessoa está bem, faz um bem incrível. Porque às vezes as pessoas estão isoladas e estão sozinhas. Isso. E saber que alguém se preocupa é apoio. Claro que Exato. orar por alguém é muito importante. Apoiar, Petra. Bravo. Essa é a palavra que eu queria dizer. É verdade, e nós às vezes esquecemos-nos das coisas com a correria da vida Hum, e acabamos por usar isso também como desculpa. isso. Esquecemos-nos das coisas mais básicas. Mas estamos orando. Não, mas estamos Estarmos orando por presentes. você. É, da Estarmos necessidade presentes. material, né? É verdade. Vê? Que isso está restícios, dogmas dentro de instituições como a nossa, com qual aprendemos. E trazemos isso, certas coisas, dentro do próprio movimento, dentro do próprio centro espírita, que deveria ser analisado. Analisado. Centro espírita não é para poder ficar fazendo festinha de fim de ano só, não. Não é, não. A gente faz isso. E outras coisas mais que não vem ao caso. Mas faz parte. Desculpa aí, viu, gente? Às vezes dá vontade de falar mesmo. Bom, sabe por quê, gente? É porque são coisas tão mínimas, tão simples, e que não cai a ficha. A gente nós ficamos acomodados no que as pessoas dizem, não, mas fulano de tal falou. Você, uai, e quê? Não, mas é presidente, é secretária, é isso, aquilo, outro. Mas é um ser humano como eu. Não existe cargos. Eu estou temporariamente aqui, até que tenha pessoas que possam contribuir, graças a Deus é online. Um grupo coeso, onde podemos estar estudando junto. Só depende de nós. Entendeu? Tá mudando. Quem não quiser interiorizar, ou quem não, ou se ficar, vai estar aí que vamos agora chegar contra a própria lei de que, gente? Qual a lei? A lei do progresso. Não é isso que aprendemos? Vamos questionarmos em relação a isso. Bom, essa aqui já lemos, já analisamos, refletimos. No ponto, no ponto 2, olha que interessante. Por que estamos falando isso, gente? Por que estamos conversando sobre isso? Porque o que vai realmente, o que vai importar
são as nossas ações, é servirmos na sociedade, sermos úteis na sociedade. O que vai contar quando retornarmos, no fundo, é o que nós estamos dizendo. É entre nós e Deus. No fim de tudo, é entre nós e Deus. E não vai adiantar colocarmos máscaras, que o que vai importar são as obras, as nossas boas ações. Bueno, quem quer seguir, por favor? Aqui, gente, número 2, igualmente. Não, minha flor, não estou te escutando, não, Celeste. As letrinhas estão tão pequenas, Ah, ela tá pequena também aí? Bom, mas pronto, consegue-se ler. ô, Petra, dá Agora uma está ajuda à melhor. tua mãe lá, quando tiver um tempinho, viu? Tá, tem que ser atualizado. O quê? Foi o que eu falei para a Petra, ter atualizado o computador. Mas isso é com eu, ela sabe. Porque tá bem grandinho aqui, viu, o Celeste? Mas eu consigo ler. É. É para ler este bocado o 2? Como está aí, Clarice? Tá tudo bem aí? Dá para Aqui para saber? mim tá tudo, para mim tá bom porque eu estou no celular. Uhum, certo. Vamos lá. Interpretação do texto evangélico. Igualmente, o reino de Deus é semelhante a uma rede lançada ao mar e que apanha toda a qualidade de peixe. Pronto, Mateus parou. 13, Parou, 47. Isso, parou. Então, o reino dos céus, que nós vimos que é o quê? São o quê? Que são o reino dos céus? O reino dos céus é É a nossa a consciência. nossa Duas consciência. tem dois. Eu não falei, quem que falou, gente? Não, foi muito rápido. A nossa consciência fui eu que falei. Sim, é o estado da alma e depois o que são duas vertentes que podemos interpretar também, A dependendo alma do é a caso. consciência. Hã? Não, o Estado, objetivo é o objetivo e o subjetivo. É subjetivo. Que o reino dos A céus possa estar humanidade, sempre. Hã? referente à humanidade, ao estado em Exato. que a humanidade está, e referente a Isso. nós próprios. Exatamente. Então, vamos aqui. A rede lançada. Que rede é essa? Toda a qualidade de peixe. Que peixes são esses que nós falamos? são as pessoas, a humanidade, no Toda a geral. qualidade, que está tudo misturado. Nessa mistura, o que significa essa mistura? Cada um segundo a sua maturidade espiritual. É bonito, né? Olha, vamos lá, continua, por favor, Celeste. Ups, desculpa aí, Celeste. Tá aqui. Se eu mexer aqui, eu acho que tá dando assim. Isso. A expressão. A expressão reino dos céus, muito usada por Jesus, em suas lições, tem dois sentidos: o sentido objetivo e o sentido subjetivo. Quando usado objetivamente, designa o mundo exterior, isto é, o universo do qual a Terra faz parte e onde habitamos. Reserva-se então a denominação Reino dos Céus para os lugares felizes do universo, que são os mundos regenerados, os felizes e os divinos. Tomada no sentido subjetivo, a expressão Reino dos Céus designa a tranquilidade de consciência, a paz interior, a felicidade íntima, a suavidade no coração, a calma interna. A fé viva em Deus, tudo isso originado da perfeita compreensão das leis divinas e da completa submissão à vontade do Senhor. Estava a gostar a ler muito porque as letras estão muito pequeninas para mim. Bom, Celeste, aí que eu falei, a Petra vai ter que atualizar isso. Porque aqui Isso agora é tá. só para o ano, que a Petra só vem cá para o ano. Petra se esqueceu, né? Foi embora. Não, também não deu tempo, ela só Mas teve vai ter aqui 2 tempo. dias. Tá Teve cá faltando 2 dias. atualização. Porque aqui tá bem grandinho, tá bem normalzinho É aqui. isso. Eu estou a Bom, mas ler. voltando aí.
eu, eu não gosto, eu não gostei, eu não gosto muitas vezes quando em algumas, nós sabemos, nós estamos aprendendo, em algumas obras utilizam-se certas palavras. Neste caso, aqui, submissão à vontade do Senhor. Essa submissão é relativa. O que está se querendo se referir? Bom, essa obra é o Evangelho dos Humildes, capítulo 13. Olha aí, Celeste, é muito interessante, viu? Para que você tenha uma ideia. O Reino dos Céus, o capítulo é O Reino dos Céus, de Eliseu Rigonati. É muito bom esse livro. Bom, o que ele quer dizer sobre a submissão à vontade do Senhor? Vamos sair. É. O que é a vontade do Senhor? Isso que nós Eu acho falamos. que deve estar relacionado com o facto de nós seguirmos as leis naturais. É, que eu coloquei aí. Uhum. Eita, o que aconteceu aqui, gente? Foi riscado tudo. Riscaram tudinho aqui no PDF, mas tá tudo bem. Não, fui eu. Eu tô aqui procurando fechar o meu som e eu, desculpa. Que isso? Ficou melhor. Só assim a gente pode Ah rir. lá, Só a gente ah ri. lá. É ótimo. Evangelho é alegria. Então, submissão à vontade de Deus aqui não está contrário às leis naturais ou divinas. Então, essa submissão aqui, nós temos que interpretar no sentido de estar. Lembra as leis divinas que nós já, ou as leis morais? Que são, quais são, gente? Está no livro dos Espíritos. Quais são? Lá no finalzinho, são 12, acho que são 11 ou 12. Lei do progresso, lei A da lei do trabalho, do afinidade. progresso, da adoração, da... Isso, são vários. exatamente, do É um progresso, monte. do trabalho, Trabalho. palmares de adoração. É, Faltando aí. Lei de igualdade, é. amor, como é que é? Amor, justiça e caridade. Essa é forte. Entendeu? Então, submissão à vontade de Deus é as suas leis, são as suas verdades. E suas verdades são as quais? São essas leis. Que regem e que sempre regem, e continuarão, porque é a verdade. Gente, nós estamos aqui em 2022. Como falou a Clarice Zélia, como estamos longe. Em 1800 e pouco, mudou as leis divinas? As leis Nada, não são mudou nada. imutáveis. Exatamente. Porque a verdade não muda, é única. Então, estar contra isso, ou estar contra no sentido, gente, de nós temos as nossas escolhas na vida, de irmos contra essas leis ir supostamente ou estar remitente a essas leis. Eu entender um pouquinho mais ou menos. O que vocês acham? Por favor, acrescentem alguma coisa. Tá bem aí em relação à submissão? Porque nós temos, mais uma vez, é saber filtrar as obras que chegam em nossas mãos. E nós estamos utilizando e aprendendo a quê? A utilizar a razão. Vê porque entenderam por que eu trouxe isso? É conhecer, meditar, sentir e viver. Conhecimento e meditação é razão, utilizar a razão. Não é ficar só, mas Zélia disse isso. Eu estou fora. Não, estou aprendendo com vocês. É querer. Bom, podemos continuar? Vamos lá? Quem quer continuar? Eu vou precisar sair, Zélia, porque eu tô aqui na minha irmã e ela precisa ir para a cidade. Aí a gente combinou de ir junto, Não tem problema. Muito tá? obrigada. Foi um Ai, prazer. obrigada a Um vocês. abraço Desculpa, viu? fraterno. Continue Be- recebendo essa nossa alegria.
através Beijo, do viu? Evangelho de Jesus. Um beijo no coração, tudo de melhor para você. Beijo, Tá, beijo, minha Celeste. flor? Quando puder, Tchau. apareça. Apareço, claro. Tchau, Beijo. linda. Tchau. Bom, Celeste, então é contigo. Então, E o Dilson, não sei o que aconteceu com ele. é a partir de onde? Aqui, O minha flor. religioso, É, o religioso tradicional costuma ver céus como um lugar específico a ser conquistado após a morte. Tem que puxar isto mais para a frente. Após a morte, de acordo com a sua conduta moral durante a existência física. Para nós, espíritas, abre-se nova concepção. O reino dos céus é um estado de alma, reflexo da soma de caráteres positivos que já detemos e operacionalizamos na existência. pronto. Isso aí já conversamos. Na parábola, o reino dos céus é comparado a uma rede. Não se trata, porém, de uma rede enrolada e encostada à margem, sem utilidade, mas de um instrumento em perfeita condição de uso, que é lançado ao mar com técnica e sabedoria. Lançar envolve trabalho meticuloso, operação inteligente e bem direcionada. Neste sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, apta para o trabalho. Então, o que significa? Quem é a rede que ele está se A referindo? a rede somos nós todos, os trabalhadores do última hora. Eu É, agora até me lembrei, não sei se pode estar certo ou errado, mas a ler, neste sentido, a rede deve estar sempre pronta e bem cuidada, faz lembrar aquela parte que nós lemos sempre no Evangelho, de orar e vigiar. isso. Se nós estivermos vigilantes, estamos sempre, pelo menos, a tentar harmonizar a nossa sintonia para estarmos numa determinada forma mais adequada para podermos estar receptivos, né? Para os irmãos nos ajudarem. Também tem a ver com isso, né? É que ele falou, sermos instrumentos úteis, para estarmos em condições de quê? De auxílio. De auxílio. Trabalhar. E que é o quê? Qual o nosso. Estamos colocando em prática o quê, gente, lá em cima? A interiorização do Evangelho. Quando nós interiorizamos o Evangelho, fica mais fácil. Quando é só da boca para fora, aí é complicado. Porque nós vamos nos acomodando. Mudar dá trabalho. Tem que se estudar, tem que ir em busca, tem que analisar, tem que refletir. E procurar ser sincero, sincera consigo mesmo. Para que a boa nova, gradualmente, passito por passito, como se diz, vá se enraizando no nosso ser. Entenderam? Porque é esse instrumento, a rede de puxar, esse lançar, é o quê? Justamente é o como nós estamos lançando a nossa rede na sociedade onde nos encontramos. A rede está Pois é. toda furada. A rede já é furada. Toda furada a nossa rede. É bom escutar o Senhor Dilson, bem-vindo. Continue, por favor, gente, quem quiser continuar. Portanto, onde é que eu ia? Aí, a rede representa a lei de A amor. rede representa a lei de amor inscrita por Deus em todas as consciências. E os peixes de toda a espécie apanhados por ela, são os homens de todas as raças e todos os credos, que serão julgados de acordo com as suas obras. Eu também não gosto disso, porque nós temos que reavaliar os livros que chegam em nossas mãos, porque sabemos que alguns vocábulos foram utilizados ou mal interpretados. Nesse sentido, julgados de acordo com as suas obras. Mas não é de imposição.
de que Deus vai jogar, vai colocarmos, vai assim, Celeste fez coisa ruim, pronto, Celeste, você já vai lá para o umbral. Primeiro que o umbral nem existe, nem fala isso, porque o umbral é a parte consciencial do ser. Nós podemos estar nas trevas de nós mesmos. Então, esse julgados, ou o verbo julgar em si, significa considerar. O sinônimo dele tem vários. Você pode ter considerar, decidir, presumir, imaginar. Então, é muito bom utilizarmos esses métodos. Entendeu, Celeste, como se Sim. estuda? Está entendendo? E como a gente está aprendendo junto, É, vai estudando assim? julgado, aí faltou um L, julgados. Eu que coloquei. Aqui é PDF. É do PDF. Que está aqui, não posso fazer nada do PDF. Bom, então, esse julgado é o quê? É considerar de acordo com as suas obras. Então, a rede representa a lei de amor, escrita por Deus em todas as consciências. Está ou não está em nós? O amor divino. Por quê? Por quê? Porque, seu Dilson, o amor divino está em nós? Está esculpida a nossa consciência por Deus. A gente, Por Deus? Mas por quê? por quê? Aí só perguntando aí. Pela centelha divina que ele depositou em cada um de nós. Porque nós somos... Com conhecimento, a meio do conhecimento, nós vamos entender por quê. Porque nós somos seus filhos, e se nós fomos gerados pelo seu amor, nós trouxemos o amor conosco. É isso mesmo. Eu que me enrolei aqui. Eu também me enrolo, seu Dilson, faz parte. E os Faz parte do estudo, faz parte do aprendizado. Faz parte. Nós estamos aprendendo aqui, ninguém aqui é melhor. Afinal de contas, somos aprendizes. Ou os peixes é a população, somos nós. Por isso que eu gosto do Sócrates. Quanto mais sei que nada sei. E os julgamentos que nós vamos fazendo, ou seja, o julgamento não, as considerações, as determinações que nós vamos fazendo de nós em relação às nossas próprias atitudes, os nossos próprios atos. São as nossas obras. Com o próximo mais próximo, que não é fácil. Bom, temos ainda 15 minutos, aliás, 14. Eu acho que dá para continuar aqui, gente. Aqui. Por isso é importante estudar para raciocinar e raciocinar para compreender. Ver a razão? Por isso a importância disso. É só estar colocando, sabe, seu Dilson? Nós estamos nessa coisa de estar só repetindo, 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 e estamos como se fosse assim, bitolados. Dentro do próprio centro espírita, abrir, ler, tomar passe, casa, orar, e não utiliza a razão. Por quê? Porque tem facilitador lá fora, lá na frente. Isso é a tarefa de cada um de nós através do estudo pessoal. Eu não sei. Procura. E eu? Eu sou melhor? Não, se eu fosse melhor, eu estaria lá em Júpiter. Não estaria nem aqui. Então, é querer. A força motriz do ser é a vontade. Bueno, onde paramos mesmo, socorro? Socorro é cruel, nem sei, socorrinho, parei de socorro. De um lado está a rede a ser lançada do barco e do outro o mar. Precioso celeiro de onde podem emergir elementos valiosos. O barco é a nossa posição perante a vida. Como está o nosso barco? E quando surgem as tempestades, como fica o nosso barquinho? Balança o tempo todo, né? A gente balança para lá, para cá, pula do barco, entra no barco. A fé fica abalada. E o que pior são é as cair na água, tempestades? E o que são as pior é cair na tempestades? água e se afogar. Seu Adilson. Pior é cair na água e se afogar, né? Mas o que são as tempestades nas nossas vidas? São as vicissitudes da vida.
Às vezes os problemas, as dificuldades, Exatamente. as aflições, Exatamente. sofrimento, dores, Exatamente. São os obstáculos. nossas agonias, aí, a São agonia, os só As agonia. obstáculos. São os vicissitudes. obstáculos. E É, aí, o obstáculo. Você resumiu o que a gente falou. vê? Os óbices. Eu vou falar um português bonito. Óbices. Então, como é que tá aí? Não vai adiantar falar coisa bonita se o nosso barquinho lá no meio do caminho cair. O que vai importar é a prática, é a irradiação da nossa E está energia. aprendendo. Entendeu, Sodius? Simplicidade nos atos. Não vai adiantar sermos intelectuais se na hora H não houver simplicidade. Alguém falou, é impossível ser feliz sem ser humilde. Pois é. Sabe quem é que falou? O quê? Impossível ser feliz sem ser humilde. Não me recordo. André Luiz. Ah, tá. Bueno, alguma coisa a considerar mais? Falta acabar de ler o resto. Senhor Dilson, leia, por favor. A lei do amor? Sim. É? É aí. A lei do amor, aqui representada pela rede, nos oferece, em qualquer situação e época, os instrumentos necessários para navegarmos no mar da vida, com segurança. Tais instrumentos são a inteligência, a saúde, a palavra, os recursos financeiros, o aprendizado, a família, os amigos, o apoio religioso, etc. São elementos que, se bem aproveitados e aplicados, poderão suprir o nosso espírito, concedendo-nos sustentação para ascender a novos patamares de progresso. A rede é, entre aspas, lançada num plano onde vige a heterogeneidade, num mundo que, além da escola, é também fonte inesgotável de recursos, onde se pode capturar auxílio de toda a natureza. Pronto, essa Geneidade. heterogeneidade que ele está se referindo em relação aos peixes. Vários tipos de peixes, né? É E nós bonito? somos várias almas em cada um certo patamar, não é, de Aí evolução. vê? Aí são os peixes, as variedades de peixes. E nós somos Antigamente ainda não gostava. peixinhos pequenininhos. Ô, seu Dilson, quando eu estava no Rio, era criança, apareciam uns peixinhos assim lá no Cabo Frio, sou do Rio. Aí disseram assim, é o baiacu. Aí eu, hã? Né? Baiacu? Eu nem sabia que danado era peixe. Baiacu. Aí, o que serve? Você vai, coça, 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 e ele enche, enche, enche. E sabe o que a gente fazia? Pisava no baiacu, porque ele estourava. Então, que tipo de peixe nós queremos ser? Um baiacuzinho, um dourado, É. uma agulha ou agulhão, um Eu só não, bacalhau. eu só não quero ser aquele que queima, que ele é rosinha. Aí isso é alga, É, alga viva, alga viva. é. É. Água viva, né, gente? Não é água, não. É água viva, não é isso? O que Pois que é ser é. tubarão? O que é ser tubarão? Então, aí que está. Cada um de nós procuremos ser peixes que sejam. Caravela, é caravela. Eu não sei o que é caravela. Caravela, ela é cor de rosa, cheia é, cheia feito uns fiozinhos. Aí Então, se não é água pegar, viva, gente? mas a valide é branco e esse Ah, aí é rosa. tá certo. Chama-se caravela. Tá. Se você, ela estoura, tá entendendo? Ela fica feita uma bolinha cheia de perninha. Aí se pegar em você, meu Deus do céu, Pois é. ele fica, você fica toda como se fosse uma pizza de ortiga. Certo. Então, que possamos sermos peixes
que alimente o quê, gente? A quem quer que esteja ao nosso lado. E esse alimento é o quê? São os bons hábitos, os bons sentimentos. Boas ações. Através de quê? Daí que o senhor falou. No fundo, o que vai importar são as ações. E depende como estamos, entre aspas, praticando essas ações. Se for com o objetivo de receber, o bem é o bem sem ver a nada e nem a quem, nenhum tipo de retorno. Se Ações. eu vou mandar o chocolate para o seu Odilson. Porque seu Odilson vai fazer não sei o que para Zélia. Ó, que ação é essa? Aí não vale. Pois é. Então é isso. Ações qualitativas, né? Vamos lá terminar esse parágrafo aqui, gente? Seu Odilson, por favor. A arte. Eu? É. A arte da convivência pacífica demonstra que é importante saber qual é a condição espiritual das pessoas que nos são apresentadas. Levanta, por favor. Aí, Apresentadas, trazidas ao nosso barco existencial. Dentre elas, encontramos as de caráter digno. Nós falamos ilibado. Outras, mais despreparadas, ainda estão presas aos interesses materiais. Algumas, entretanto, já se identificam com os processos de melhoria espiritual. É lógico que todos os que compartilham, direta e indiretamente, a jornada de nossa vida devem merecer compreensão e serem vistos como irmãos. Devemos estar sempre atentos ao que cada pessoa tem a nos oferecer. isso é importante. Até então, sabe, seu Odilson, eu tinha uma coisa de abrir as portas de casa para todos, porque eu via isso, que você não pode ter discriminação com as pessoas e tudo isso. Eu tinha essa ingenuidade, falta de maturidade. Uma vez entrou uma pessoa que estava pedindo, uma pessoa bem vestida e tudo isso. Entrou, entrou, oferecia o que tinha que oferecer. E depois essa pessoa foi, trabalhou, roubou, nos roubou. Então, nós temos que também termos como se chama? Como se diz? Aquele de Kardec, gente? Essas duas coisas, é uma palavrinha. Discernimento, discernimento. Discernimento. Muito bem. Obrigada aí, viu, amiga? Discernimento. Ver, observar. Não é julgar, mas ter cuidado. Ter cuidado para que não afete também o ambiente doméstico, que é o nosso templo, o quê? Divino. Por quê? É aí que abriga o nosso corpo. Então, hoje em dia, eu faço uma seleção, sou mais seletiva. Se houve pessoas que não vêm ao caso, que Uso de precaução, né? Mais precaução. interferiram sim na dinâmica da minha casa. Mas isso a gente não pensa, sabe, seu Dilson? Mas temos que ser realistas. Estar atentos a cada Ou pessoa que tem a nos oferecer. Oi? Ou seja, às vezes, pronto, eu peguei uma aqui, indicada por uma amiga minha, ela roubou até meu celular, fora minha roupa, né? E até meu celular. Indicada, uma pessoa que passou, é uma pessoa amável, uma pessoa maravilhosa, tá entendendo? Nunca fiz discussão com ela, tudinho, comia na mesa, fazia, sabe? E teve esse problema, né? Quando eu vi, foi meu celular e minha roupa, tudo que tinha direito. Às vezes, assim, você confia na pessoa, né? Foi indicada por outra, uma amiga minha, e fez isso. Acho que, eu acho que é sei lá.
Mas temos que ter discernimento, como foi dito aqui. Eu sei, tem que ser. Sabe por que, Maria Helena? Eu estou falando isso, não é só por você, não é isso, não. Porque o que o senhor Dilson e a Mari, ó, tem aqui a Celeste, a Petra, seu Dilson. Então, o senhor Dilson vai me indicar um médico. Mas esse médico, para mim, talvez não seja adequado. A Celeste me vai indicar outro. Também não vai ser. A Petra e a Maria Helena me indicam. Mas vocês são pessoas confiáveis do meu coração. Mas é conveniente para mim? Entendeu, Maria Helena? Não, eu entendi, tanto é que o meu médico que fez a minha cirurgia da coluna, que eu indiquei a sua irmã, não foi boa para ela, Pois é. tá entendendo? Não, eu estou me Foi referindo às boa. pessoas, Marilena. Eu estou me referindo às pessoas no qual você falou. Foi indicada por uma pessoa de confiança. É isso que eu estou me referindo. Então, assim, somos Isso. nós que, observando, analisando, tiremos as nossas conclusões para que possamos ser cada vez mais instrumentos úteis, onde quer que estejamos. Quando houver necessidade, estejamos preparados. E tudo isso só vai depender do nosso discernimento também em relação ao que está ao nosso redor. Gente, eu vou parar aqui a gravação, vocês me permitam. Então a próxima semana iniciaremos o estudo da Gênese. Vamos deixar o Zélia, EAD e vamos Zélia, estudar a Gênese. Zélia, será que é por isso que Jesus falou? Ser manso como com as pombas e astuto como as serpentes? Mas Kardec também disse, cuidado com todas aquelas mensagens que recebemos. Aqui é sempre analisada, porque nem todos Não, aqueles... o Erasto, Exatamente, rejeitar a verdade que aceitar a mentira, está o livro dos médios. exatamente. Então, senhor Dilson, gente, iniciaremos o estudo da Gênese. Particularmente, vamos estar utilizando a Gênese da FEAL, porque, como eu falei, como deixei, está alterada. E por isso que não se encontra nem todos os centros espíritas estudam. Muitos nem sabem, outros não querem saber, outros não está indo tempo. É o tempo, cada um tem seu tempo, tem a sua velocidade. Então, até a próxima semana com o estudo da Gênese, inicialmente falando. Beijo no coração.